Bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, nos 90.8 da Rádio Jace, e para poder ver também através das plataformas digitais da Rádio Jace, sempre que o pretender. Vamos hoje falar de voleibol e naturalmente que o destaque vai para aquilo que foi o êxito conseguido pelo Voleibol Clube de Viana, que se sagrou campeão nacional da segunda divisão. E por isso mesmo, hoje como convidados, vamos ter o técnico da equipa do VCV, o Gonçalo Oreses, ele que já tinha estado aqui connosco exatamente no arranque da segunda fase do campeonato e com esse objetivo de poder ser, ou de poder estar de regresso à primeira divisão e ainda por cima com essa possibilidade de ser campeão nacional. Foi o que aconteceu e por isso mesmo também vai hoje estar connosco. Também vamos ter o Bruno Cunha, ele que regressou este ano a Viana do Castelo, depois de aqui ter iniciado, digamos, o seu percurso no voleibol, de ter passado por alguns dos principais clubes nacionais e também ter estado no estrangeiro, foi internacional português e foi, acredito eu, um jogador importante na equipa do VCV ao longo desta temporada 25-26. Já vamos falar com os nossos convidados. Para já deixo aqui 2 ou 3 notas em relação àquilo que é, digamos, o momento atual. Fomos acompanhando ao longo desta temporada as várias modalidades. Vamos continuando ainda a acompanhar a fase final dos campeonatos nacionais e distritais de futebol. Em relação às modalidades, está para já resolvida a questão do hóquei em patins. A Juventude de Viana vai estar de regresso à primeira divisão e vai agora disputar o título de campeão nacional da segunda divisão. Vai tentar repetir também o êxito do VCV nesta temporada. Este fim de semana a Juventude de Viana não vai jogar, joga apenas na próxima quarta-feira em Valongo, frente à equipa do Valongo B, portanto vê o seu jogo adiado para a próxima semana, a formação comandada por André Torres. Terminou a época também para o futsal feminino, com a equipa do Santa Luzia a ser eliminada nos quartos de final pelo Atlético e por isso mesmo fica fora das meias finais do play-off da Liga Placar Feminina de Futsal. E quanto ao voleibol, já fomos aqui acompanhando, já fomos falando da temporada do VCV que conquistou o título nacional e que está de regresso à primeira divisão. Por isso mesmo, cumprimento os meus convidados, o Gonçalo Oreses e o Bruno Cunha. Gonçalo, o VCV, a grande aposta era regressar à primeira divisão, ser campeão nacional era algo que poderia acontecer em função também desse regresso, mas digamos que foram cumpridos, digo eu, os 2 pressupostos essenciais daquilo que era a temporada, que era regressar à primeira divisão e ainda por cima ser campeão nacional. Portanto, acredito que seja, digamos, um treinador feliz por aquilo que aconteceu ao longo desta época. Olá, boa noite, sim. Conseguimos aqui um feito, além de ser campeões, que era o mais importante. O mais importante era a nossa subida, conseguimos também ser campeões e erguer a taça aqui na nossa casa. Isto era um compromisso que nós, quando montámos o projeto inicial, quisemos manter e afirmar essa posição, que queríamos a subida do Viana, de voltar à primeira divisão, mas acima de tudo também gostávamos de ser campeões e conseguimos acabar aqui uma época excelente e fazer esse feito. A verdade é que a época teve, eu diria, alguns altos e baixos. Nós já tínhamos falado disso aqui quando do arranque da segunda fase da competição, porque olhando, digamos, para aquilo que foi o início da temporada, a época começa muito bem, depois há ali uma quebra, digamos assim, nunca estando, digamos, em causa o apuramento para a fase final, mas depois na fase final a equipa surge outra vez em pleno. Como é que foi a gestão, digamos, de todo este percurso ao longo da temporada? Nós temos ali uma primeira fase meio atípica, iniciámos bem, tivemos 20 jornadas, tivemos 5 derrotas, 3 delas consecutivas, devido a lesões. Isto foi devido a lesões. Um dos nossos jogadores mais importantes, que neste caso está aqui connosco hoje, o Bruno Cunha, teve uma lesão, depois surgiu a lesão também de uma peça fundamental do nosso livro, e não parece, aquilo mexe um bocadinho com a equipa e faz com que as coisas não corram tão bem. No final da primeira fase tínhamos a equipa toda de volta e iniciámos a segunda fase
tínhamos 10 jogos pela frente para fazer, iniciámos a segunda fase com a equipa toda apta e remontámos aquilo que tínhamos a fazer. Temos uma derrota ali na segunda fase frente aos Oeiras em nossa casa, mas conseguimos dar a volta e conseguimos ser campeões. Foi algo que eu apercebi-me nessa conversa que nós tivemos há uns meses atrás. Houve sempre muita confiança, digamos, naquilo que era o grupo de trabalho, naquilo que era o trabalho que estava a ser feito da parte do Gonçalo. Sempre houve essa confiança em tudo aquilo que rodeava o grupo e a equipa. Sim, houve sempre essa confiança. Acho que a equipa tinha uma pressão gigante em perceber qual era a nossa posição. Nós sabíamos que treinávamos muito mais que os outros todos, e por isso mesmo essa pressão também estava acrescida em nós, porque nós só dependemos de nós, a pressão era toda nossa, nunca queríamos depender de ninguém. Não esquecer aqui que nós acabámos a primeira fase em quarto lugar, ali na linha de não conseguir. Iniciámos aquilo com um objetivo que não podia ser, não pode acontecer, e temos que acabar isto em primeiro e sermos melhores que os outros todos, e foi isso que a equipa levou e conseguiu fazer. Bruno, um regresso ao VCV que obviamente tinha esse objetivo de tentar fazer regressar o clube à primeira divisão. Era o objetivo do clube, acredito que também fosse o objetivo do Bruno, e portanto terá sido esse digamos um pressuposto para regressar ao VCV, foi tentar de facto recuperar essa imagem de clube de primeira divisão para a equipa do VCV. Olá, claro, sim. A verdade é que na altura que eu comecei a ter as conversas para voltar e realmente equacionar um bocado essa hipótese, o clube ainda estava a lutar ali pela manutenção e realmente a minha ideia era voltar para a primeira divisão, porque nunca passou muito pela minha cabeça nesta altura jogar na segunda divisão outra vez, porque joguei, sei lá, há cerca de 10 anos atrás, aqui no Voleibol Clube Viana. Mas depois, por infortúnios e porque realmente as coisas não sucederam da forma que todos queríamos, e se calhar às vezes há males que vêm por bem e o que nós fazemos com os acontecimentos é que é mais importante e não os acontecimentos em si. Então realmente, mesmo dada a situação do Voleibol Clube Viana estar na segunda divisão e ter descido no ano passado, eu continuei a ver isto como uma opção viável, continuo a ver o clube como algo interessante, algo que eu poderia realmente conciliar aquilo que era o que eu queria para a minha vida nesta altura, e também a nível desportivo, algo que tinha que alguma margem para fazer coisas interessantes. Acho que é um clube que nós neste momento estamos com muito perto de 200 atletas, temos uma comunidade bastante interessante à volta do clube, que se interessa, que gosta, uma família, entre aspas, muito porreira, e então acho que tudo isso conta para aquilo que é o bem-estar de uma pessoa. Então nesta altura da minha vida que já passei um bocado, como já disse, por vários contextos diferentes, era um pouco isto que eu procurava. Então acho, claro que eu vim para aqui com o objetivo de ajudar e com o objetivo de também aportar aqui alguma responsabilidade, mas também o clube dá muita coisa em troca nesse sentido, e não poderia estar mais contente por isso. Estando, digamos, há algum tempo afastado, nunca esteve afastado de Viana, acredito eu, portanto, porque manteve sempre essa ligação, mas estando, digamos, ou tendo tido passagens por outros clubes, e alguns são alguns mais importantes, não é? Estão o Vitória, o Sporting de Espinho, o Fonte Bastardo, são clubes de referência no voleibol nacional. E não estando já há algum tempo a competir a este nível, porque tem estado sobretudo na primeira divisão e, portanto, e mesmo nas suas passagens pelo estrangeiro, Itália e Espanha, como é que olhou para este campeonato e para, digamos, estas diferentes fases que a equipa atravessou ao longo da época? Eu acho que é sempre desafiador, principalmente quando nos propomos a fazer uma coisa grande, ou seja, quando nos propomos a ganhar. Porque ganhar, seja o contexto que for, é sempre complicado. Ou seja, fazer as coisas e ser melhor do que toda a gente vai ser sempre difícil. Todos os contextos têm as suas dificuldades, mas por exemplo, temos aqui um grupo de pessoas que se calhar não estavam tão habituadas a essa pressão. Tudo o Gonçalo falou um bocado nesse sentido, que quando tu te vês numa posição em que tu és obrigado a ganhar todas as semanas,
há aqui uma pressão acrescida, há aqui uma forma de nos comportarmos diferente, há uma forma de levarmos as coisas de forma diferente. E claro que é diferente fazer isso na segunda divisão e fazer isso na primeira divisão, ou níveis mais acima, obviamente, mas acho que em geral foi uma experiência muito interessante para muita gente. Nesta equipa acho que foi um boost de confiança e uma superação grande e interessante de muitas das pessoas, e estou mesmo muito contente por isso. E da minha parte também, obviamente, eu tive em contextos interessantes, nunca ganhei muita coisa a nível de títulos, e também senti essa pressãozinha acrescida também, porque realmente estou a fazer uma coisa não só por mim, mas pela cidade e pelas pessoas que nos acompanham, e isso traz sempre um nívelzinho extra de pressão. E eu também, claro que isto aqui é muito fácil, mas se fosse só juntar os nomes no início do ano e depois davam a taça logo, isto aqui, nós também não nos chateávamos tanto, para que é que não estávamos a jogar 8 meses? A parte mais bonita é essa, todas as semanas é preciso fazer as coisas, é preciso estar, é preciso superar, é preciso isso tudo, então acho que não sei, surpreendeu-me bastante pela positiva a segunda divisão. Está a tocar num aspecto que parece-me interessante, que é, olhando para estes jogadores, num contexto que tem a ver com, para uma equipa que estava há 8 ou 9 anos, suponho, 9 anos na primeira divisão, depois de repente está num campeonato diferente. Ou seja, a forma de abordagem é diferente, pela tal questão da responsabilidade, porque uma coisa é jogar para manter, outra coisa é jogar para ser campeão. Portanto, acha que há aqui uma forma diferente de olhar digamos, para o contexto? Claro, e nós tivemos essa conversa muitas vezes durante o ano. Isto porque eu também já sei, porque já joguei ou seja, nas mesmas condições, em jogar para não descer. Quando estive aqui em Viana foi um bocado isso, também acabámos de ficar no grupo dos últimos, mas conseguimos com alguma facilidade não garantir a manutenção. Mas eu sei que é complicado, e todos os objetivos que são criados na primeira divisão têm os seus desafios. Mas eu não tenho dúvidas que ser campeão e ganhar muito é o mais complicado, porque tu não ganhas muitas vezes. Ou seja, tu não sais do fim de semana depois do jogo a pensar, boa, muitas vezes, porque se tu ganhas o jogo, é o mínimo que tens de fazer. Se tu ganhas o jogo 3-0, é o mínimo. Se tu perdes um bocadinho ali alguma coisa e alguma coisa não corre tão bem, e nós tínhamos essa conversa imensas vezes, já íamos para casa a conversar um com o outro, pá, isto aqui não correu tão bem, e ganhamos o jogo na mesma. Ou seja, tu quando tens muitas semanas em que o sentimento no final da semana não é aquela euforia, aquela leveza, e é mais, ok, para a semana a mais eu tenho que voltar a fazer, e não é esse momento de libertação, digamos, torna-se aqui mais pesado, e é preciso uma cabeça diferente para gerir isso, é preciso um contexto diferente, é preciso um trabalho diferente, um compromisso diferente, e acho que isso aí foi notório, a forma como se evoluiu durante o ano, e acho que fala por si a forma como nós abordámos a segunda fase. Acho que houve aqui muita seriedade, houve um compromisso grande e uma vontade de fazer as coisas que realmente demonstram um bocado aquilo que nós queríamos, e aquilo que o Gonçalo pediu logo no início do ano a toda a gente, que era esse compromisso. Eu também já percebi que há aqui, digamos, alguma, não digo complicidade, mas que há aqui uma boa relação entre o Bruno e o Gonçalo. Portanto, digamos, falam a mesma linguagem nesta matéria, não é? Em matéria de voleibol, e portanto é fácil perceber aqui digamos, por esta conversa. Mas também aquilo que o Bruno estava a dizer, também portanto, sente-se da mesma forma, essa diferença que é estar na primeira, estar na segunda, e a forma como se tem que abordar os jogos semanalmente. Sim. É claro que se sente sempre isso, como o Bruno estava a dizer. Nunca houve a única felicidade que nós tivemos foi lá, se calhar, ali no ginástica, que sabíamos que mantivemos, que já estávamos garantidos que íamos subir. Se calhar foi o único jogo que eu disse assim, que me caiu aquele peso e disse, está feito. Os outros jogos, mesmo como o Bruno diz, ganhando 3-1, ganhando 3-0, havia sempre alguma coisa que não estava perfeito ali, para nós percebemos que isto, para ser perfeito, tem que ser assim. E daí haver esse trabalho sempre árduo, diariamente, telefonemas diários sempre, e é importante isto, é importante. Os jogadores perceberam que nós fomos para esta fase neste lugar, devido a isto, tivemos vários percalços, mas ao chegar a esta fase nós temos que dar mais ainda. E conseguiram, e deram sempre mais deles, e estão de parabéns, todos eles estão de parabéns pelo compromisso que me garantiram.
Em termos de primeira divisão, as coisas serão diferentes, obviamente, porque é um campeonato diferente. Muito mais competitivo, campeonato diferente, sim. mais exigente. Isso poderá aqui, digamos, ou vai ter que haver uma renovação ou uma remodelação, sim, digamos, claro daquilo que é a equipa, mas ainda assim há essa garantia de que mesmo para aqueles jogadores uns que já estiveram na primeira divisão e que mantiveram-se no clube na segunda divisão, digamos, aquilo que é o acréscimo de motivação também, jogar numa primeira divisão, pode ajudar, digamos, àquilo que é o trabalho que vocês têm pela frente. Sim, de motivação e de responsabilidade, porque agora nós vamos aqui para uma primeira divisão e não queremos voltar a descer. Nós não queremos andar nisto, sobe 10, nós subimos e queremos manter e ser sempre, garantir logo a primeira fase de manutenção e dali para cima sonhar-se cada vez mais alto. Por isso existe aí uma forte responsabilidade de todos os atletas que irão integrar o plantel. Já vamos falar um bocadinho da próxima época e daquilo que está a ser feito, mas naturalmente que é também importante falar um bocadinho com o Bruno sobre aquilo que tem sido o seu percurso. O Bruno, que tem 28 anos, ainda é muito jovem, tem um irmão gêmeo, que é o Miguel, que está no Vitória, não é? No Vitória Sport Clube. O Bruno, que é filho de um desportista também, que é o Mário Cunha, que eu conheço particularmente bem e que aproveito aqui para saudar, porque ainda o Bruno não era nascido, já o pai fazia algumas coisas comigo ligadas ao atletismo, foi diretor técnico regional da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, e até por isso eu pergunto, o voleibol foi uma opção própria, porque o teu pai era um homem ligado ao atletismo, portanto o atletismo nunca foi a tua praia. Sim, ele tentou ali uma altura. Não, o meu pai também teve ali uma breve passagem pelo vôlei, assim, no registro de desporto escolar, quando teve, se não me engano, no básico, por essa altura, com o meu tio também, neste caso, com o irmão da minha mãe, que faziam ali parte do mesmo grupo de amigos, e então isto surgiu um bocado porque nós nas férias de família, eles às vezes brincávamos aqui com uma coisa ou outra, e eu e o meu irmão, neste caso, também já éramos rapazes assim mais grandotes, já nos destacámos um bocado ali pela altura, e o meu pai, mais apologista de nós fazermos atletismo neste caso, era que fizéssemos alguma coisa. Ou seja, ele queria nos inclinar ali um bocado para escolhermos alguma coisa, para escolhermos um desporto, e na altura, nós como todos os meus sentámos ali meter um bocadinho a ideia de jogar futebol, que é um bocado o default neste caso, ou seja... Mas ele desceu ali um bocado o nariz, porque ele também percebeu que nós não tínhamos assim grande jeito para aquilo. E então uma altura que nos levou ali para o pavilhão Santa Maria Maior e ficámos ali a ver um treino dos minis. Pronto, e nós, ok, olha, vamos experimentar isto. E desde aí fomos ficando. As coisas não foi logo de início que as coisas começaram o clique não foi logo ali, mas tínhamos um contexto bom de companheiros, dávamos-nos bem, gostávamos de ir para lá, divertíamos, e a parte competitiva foi chegando ali aos poucos, e por sorte também, quando começámos a entrar nas fases de competição, quer dizer, formação um bocado mais avançada, quando começámos a ser infantis, iniciados, mais até iniciados, realmente os resultados começaram a aparecer, e esse bichinho da competição que nós também tínhamos sempre, começou a ser ali alimentado, e então isso foi-nos dando aqui algum valor, e retirámos ali tínhamos um contexto interessante, mesmo aqui em Viana. E depois também começaram a entrar nos trabalhos da seleção. Também é importante. Vocês são altos, tens 2 metros, não? Não, 1,90m. 1,90m e 4. Sapatilhas. Mas andas perto, tanto tu como o teu irmão, sim, é mais ou menos... um bocadinho mais alto. É mais alto o Miguel? 2 centímetros. Então pronto. Ficaria contente. Não só. Não, mas a questão da altura para claro, a básica do vôlei é importante. Portanto, a questão Eu até diria mais no sentido de... Principalmente na forma como te são dadas as oportunidades quando tu és mais... quando és miúdo, ou seja... E nós também vemos isso hoje em dia. Claro que é diferente eu apostar, neste caso, entre aspas, num miúdo com 1,90m do que um miúdo com 1,80m, quando eles têm 13 ou 14 anos. E depois é uma bola de neve isto. Ou seja, nós entramos ali em contexto de seleção e o número de horas que tu tens de treino e qualidade de treino comparado com outros miúdos da tua idade
não faz... Claro que daqui a 2 anos este miúdo vai ser muito melhor, a não ser que realmente não aproveite nada daquilo. Só o estímulo que tu lhe estás a dar, claro que as coisas vão dar por aí. Mas claro que a parte que eu acho que nos compete a nós como indivíduos é aproveitar isso e absorver e fazer e querer. Também aproveitar as condições que vão claro, aparecendo. Exatamente. Olhando um bocadinho para este percurso, vocês, os dois, tu e o Miguel, começam no VCV, depois chegam Vitória, Sporting de Espinho, não sei se em alguns projetos com o Miguel ou... Eu joguei com o Miguel nos 3 anos que tivemos em Guimarães, depois de sair daqui. Depois voltámos para Viana um ano. E aí, depois, no ano a seguir, é que eu vou para Espinho e ele acaba por ficar em Viana, se não me engano, mais 2 ou 3 anos. Exato. Sim, não é? 2 ou 3 anos. E depois é que ele vai para Guimarães outra vez. E eu, na altura, vou fazer Sporting de Espinho, 2 anos nos Açores. E depois volto para Guimarães mais um ano com ele. E depois separámos-nos outra vez. Exato. Entretanto, pelo meio também vocês fazem, digamos, a vossa formação académica, portanto... Sim. Eu estou a acabar agora. Em Braga, Guimarães, a acabar, mas pronto. mas também não era fácil, neste percurso todo, com Espinho, Fonte Bastardo, depois Itália, Espanha... foi um bocadinho andar aqui de um lado para o outro. Como é que foi esta experiência? Fala-nos um bocadinho dessa tua experiência e daquilo que te marcou mais, digamos assim, neste percurso. Não, marcou muita coisa. Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho é realmente ter tido sempre boas épocas nos clubes onde tive. Acho que tive sempre boas relações, acima do rendimento. Tenho contextos que gosto muito, cidades que gosto muito e que tive a oportunidade de viver lá um bocado às custas do vôlei, neste caso. Houve aí um momento crucial, foi quando, a seguir à época que eu estive aqui em Viana, depois de ter estado em Guimarães, quando fui para Espinho, que eu realmente tomei a decisão, e foi na altura que até congelei a matrícula, e disse assim, olha, eu vou tentar isto. Na altura o Espinho era um Espinho que lutava ali nos 4 primeiros, nós chegámos a ir às meias finais do Campeonato Nacional, que acabou por não terminar, porque foi o ano do Covid. Mas tomei essa decisão para mim, ok, vou dar este passo, vamos pôr a isto, porque realmente eu quero saber se isto é possível para mim. E na altura apostei a 100% no vôlei e perceber, ok, vamos correr atrás disto, tenho aqui estes aninhos para me dedicar e vamos ver o que é que pode sair daqui. E foi muito mais do que eu esperava algum dia ter conseguido fazer, mesmo ter ido para fora, mais os anos que tive em Espanha até que a jogar a um nível alto, interessante e muito no contexto que eu gosto de trabalhar, uma equipa jovem, e também me permitiu ver coisas, experienciar coisas e absorver coisas que neste momento dão-me, não só para a minha vida pessoal, como provavelmente para a minha vida profissional, como também para que eu possa aportar e dar e ajudar as pessoas que também estão à minha volta. Mas sim, de todos esses contextos é o que eu levo um bocado. Como já tinha dito antes, eu nunca ganhei muita coisa, competi muito, perdi muitas vezes também. Mas estamos a falar, por exemplo, o Espinho nos últimos anos não tanto em termos... Sim, mas aí era... Mas sim. Era um clube já que na altura lutava com sim, os principais sim, e sentia-se bastante a pressão da coisa. E a Fonte Bastardo, nos últimos anos, agora também está a passar por sim. Eu na Fonte Bastardo fiz no meu primeiro ano... Mas naquela altura... Vice-campeão nacional. Exatamente, foram vice-campeões. E depois no terceiro ano, no segundo ano fomos terceiros, ganhámos a Taça da Federação. E depois em Sória, também em Espanha, fui vice-campeão 2 vezes. Ou seja, muitas vezes perto de ganhar. Mas aporta-te ali alguma coisa. Ainda por cima foi sempre em contextos de underdog, neste caso. Ou seja, nenhuma das vezes era favorito realmente para ganhar. Ou seja, isso também aporta-te aqui alguma coisa. Perceber como é que tu consegues, com um orçamento mais baixo em comparação com neste caso, um Benfica, um Sporting, quando estava na Fonte Bastardo, ou um Guaguas, quando estive em Espanha, tu consegues espremer isto ao máximo e consegues competir. Isso foi a coisa que mais me deu gozo aprender e que aqui em Portugal acho que ainda falta um bocado para dar esse clipe, porque eu sei que o fosso é gigante entre os orçamentos, mas aqui eu acho que já se deita a toalha um bocado, ou vai-se deitando. Claro que acho que há clubes que já o vão fazendo melhor, mas pelo menos a minha experiência quando eu tive é que isso acontecia muitas vezes e partia-se já para os jogos um bocado derrotado. E acho que lá ensinaram um bocado que tu consegues competir, é possível. Ou seja, aquela brincadeira de são 6 contra 6 e uma bola,
isso é mesmo real, ou seja, há maneiras de competir e o Gonçalo é capaz de dizer também, todas as horas que ele passa a ver vídeo, a fazer análise de jogo, há sempre pontinhos que tu consegues picar, há sempre coisas que tu consegues perturbar. Tu tens que ser muito disciplinado, tens que perceber o que é que vais lá fazer, não podes ir para lá achar que vais fazer mundos e fundos quando, ok, tu tens isto para oferecer, mas tens que saber usar as tuas forças para conseguir. Aquela do David contra o Golias acho que é muito interessante. Mas aqui em Portugal, a questão das diferenças, por exemplo, falamos em questões orçamentais, digamos, as diferenças entre Benfica, Sporting e as restantes equipas, há um fosso muito grande. Sim. Isso é difícil de combater. Claro, sim. Eles não ganham mais porque sim. Eles ganham mais porque... Gonçalo, essa questão, e o VCB vai ter este ano essa dificuldade, porque vai enfrentar esses clubes, digamos assim. Aquilo que se tem notado nos últimos anos é claramente essa luta entre, por exemplo, Benfica e Sporting, depois há ali um fosso grande em relação aos restantes. Portanto, são lutas desiguais. Sim, são um bocadinho lutas desiguais. Não só em termos de orçamentos, mas também em termos de condições e de logística. Eu penso que o Benfica não treina às 8h30 da noite até às 11, como o BCB. Isso faz toda a diferença ao final de uma semana para jogar um sábado, um exemplo. Mas sim, há uma discrepância gigante aí entre o Benfica Sporting e o restante equipas. É preciso, digamos, tentar encontrar ali outras formas de conseguir, claro, pelo menos, equilibrar um bocadinho as coisas. Chama-se planos de jogo. Os treinadores estudam e digam, olha, para cumprir têm que fazer isto. Para tentarmos chegar à vitória, isto é o plano de jogo. E é tentar cumprir e esmiuçar isso ao máximo, porque todas as equipas têm os seus pontos fracos. Bruno, falámos aqui dos clubes, digamos assim, deste teu percurso pelos clubes, mas também temos que olhar para a seleção, porque tu vestiste muitas vezes a camisola da seleção, portanto, não estamos a falar de um atleta internacional, inclusive tiveste, digamos, acredito eu, o privilégio de, aqui em Viana do Castelo, jogar com a camisola da seleção. Eu tive a ocasião de ver alguns desses jogos. Digamos, acredito bastante, digamos, como é que dizer, é muito bom para nós sentirmos, digamos, em casa, jogar com a seleção é algo que toda a gente gosta, não é? Sim, é prestigioso. A verdade é que, claro que eu acho que até dou mais valor agora olhando para trás e vendo esses momentos, porque acho que quando estás nos momentos há uma série de coisas que estão na tua cabeça e acho que isso até ocupa pouco espaço. Mas agora olhando para trás, acho que é uma experiência incrível. Aliás, eu sempre que vinha jogar aqui a Viana, quando estava noutros clubes ou noutros contextos, cheguei a jogar aqui uma supertaça também, quando estive no Fundo Bastardo. Mas esses jogos que nós fazemos aqui no Centro Cultural, ou muitas vezes nós estagiámos aqui em Viana, ou seja, a seleção, sim. O Gonçalo vai estar agora a partir do dia 18 de maio com as seleções aqui, e a verdade é que é um gosto especial. Eu também, e para mim, quando estive fora de Viana, vir para cá no verão, era ouro sobre azul, ou seja, sentia-me em casa. Então aí não podia pedir muito mais. Esse percurso foi algo que eu tenho bastante orgulho e pouco é um percurso acabado ou ainda sonhas poder regressar à seleção? Não diria acabado, mas eu sei que todas as coisas têm o seu momento e claro que se as portas se abrirem e realmente houver interesse da parte da seleção e do selecionador que eu faça parte do grupo, estar numa primeira divisão é mais fácil, não é? Sim, sem dúvida. Mas eu acho que há muita gente a surgir aí, acho que há muitos miúdos interessantes que também chegou à altura deles de darem o contributo deles e acho que essa parte da carreira é uma parte bonita e acho que toda a gente deve passar, os que têm esse privilégio. Claro que eu nunca diria que não, mas não é algo que eu equaciono de certa forma, porque acho que esse digamos, na vida, como na vida tudo tem, digamos, claro, o seu momento, não é? Sim, portanto, exatamente. E há sempre gente, de facto, e há gente com qualidade a aparecer, é natural que assim aconteça. Gonçalo, como é que olha para a carreira do Bruno? Porque, atendendo a digamos, a esse conhecimento que vocês têm, a vossa boa relação, digamos assim, o ter vindo o Bruno para este projeto foi, acredito eu, muito importante para aquilo que era esse objetivo de tentar fazer regressar o clube à primeira divisão. Eu não tenho dúvidas.
se calhar sem o Bruno as coisas complicavam-se bastante. O Bruno veio para cá não só como atleta, também com outros cargos a nível do clube, que me tirou aqui, na realidade, um grande peso, e isso tenho a agradecer por ele ter vindo, e ele sabe disso. Mas o Bruno foi um atleta-chave aqui na equipa. Não é por ele ter evolucionado e eu acabo de perder 3 jogos após a lesão do Bruno. A equipa não soube reagir muito bem a isso. A equipa percebia que tínhamos ali um Bruno, se calhar também queríamos jogar a ter aquele jogador internacional, um jogador que teve várias passagens, vice-campeão não sei quantas vezes. A equipa percebia, não, nós estamos aqui, quando nós precisamos e tivemos a arder, é para este gajo que a bola tem que ir. Exatamente. Não pensem 2 vezes que ele tem que resolver. Se ele não resolver... Porque ele, sobretudo, é um grande marcador de pontos. Portanto, claro, aliás, eu não sei se ele, eu recordo-me que houve ali algumas épocas em que chegaste a liderar até, digamos, a lista dos... Bastantes vezes. Todas elas. Sim, bastantes vezes. Eu agora não tenho aqui os dados. Foi todas elas. Foi todas elas, pronto, então aqui é. Mas eu sei que houve ali muitas épocas em que ia acompanhando e percebia que tu eras o melhor apontador do campeonato, não é? Não só ele... Até estamos a falar da primeira divisão. Sim, primeira divisão, claro. Então aqui na segunda... Portanto, ter um jogador desses já é fundamental, não é? Sim, e a nossa equipa sendo jovem... aparece. Claro que sim. E a nossa equipa sendo jovem percebia... E tem outra handicap, que é a parte psicológica que cada vez é mais importante no desporto. Eu passar uma bola alta para um atleta da minha equipa de 18 anos e ele era bloqueado num momento crucial, que o jogador enterrava-se ali, acabou. Para ele foi bloqueado num 24-25, um exemplo, para fazer 26-24, foi bloqueado. No próximo set a seguir acabou. O Bruno, se fosse bloqueado, não, dizia, tá ok, anda, passa a bola outra vez para mim. Isso é fundamental. A diferença, não, claro que sim, tem a ver com a experiência que ele teve, o que ele adquiriu ao longo destes anos. Como é óbvio, acredito que muitos atletas que estiveram no nosso plantel este ano, ao continuar, também vão adquirir essa experiência. Quando chegarem à idade do Bruno, irão ter essa experiência. Neste momento foi o Bruno, e foi o Bruno que nos ajudou aqui também a subir o clube ao patamar que deve estar. Também sentes, Bruno, essa... A forma como as pessoas olham para ti, até dentro da equipa, alguns mais novos, que um bocadinho quase como uma referência, alguém a quem eles, digamos, sabem que podem confiar quando é preciso, naqueles momentos mais decisivos. Sim, e tu não sentes essa responsabilidade? Sente dentro de campo e fora, parece pai deles. Sim. Não, sim. Opa, e claro, obviamente sinto essa responsabilidade e houve até momentos que me custava um bocado, mas acho que é bonito e acho que o grupo nesse sentido, eu também não sou uma pessoa que se leva a sério, ou seja, se leva muito a sério nesse sentido, sou bastante terra a terra com eles e bastante descontraído nesse sentido, e acho que isso no início até se notava mais e depois até se foi desfazendo um bocado isso, mas claro que é normal. Eu também quando era miúdo e olhava para aquilo que eram as minhas referências, eu estava a comentar isso, quando ia aos séniores e via o Sebastião Vitoriano, que foi assim uma grande referência aqui no Valor Clubiano, eu não sabia bem o que lhe dizer e ficava ali meio intimidado e olhava e fazia, queria-se falar com ele, queria perguntar tudo, e com estes miúdos acontece muitas vezes, e os que realmente têm interesse, e eu percebo isso, eles ficam aqui muito à minha cabeça, tentam perceber um bocado aqui cada situação, o que é que eu penso, o que é que eu posso ajudar, e nessa parte eu até me sinto bastante contente por poder ajudar nesse sentido. Agora, a jogar, eu acho que foi sempre um bocado a forma como eu fui fazendo as coisas ao longo da minha carreira, então não é assim tão diferente, e eu acho que as coisas me foram correndo bem, entre aspas, nesse sentido, porque eu também ansio esses momentos e gosto de ir para a frente, e também sei que reagirei provavelmente melhor do que outra pessoa ao insucesso, e isso também me dá aqui, protege-me aqui um bocado, mas não é esse ferro, e todos os momentos são diferentes. 2 ou 3 questões muito rápidas para concluir, digamos, esta abordagem à questão mais pessoal do Bruno Cunha. Qual foi o momento, olhando a tua carreira ainda não acabou, nós estamos aqui a falar como se fosse exatamente como se ele fosse já um veterano, mas não, tem apenas 28 anos, mas de qualquer forma, mas olhando um bocadinho a este percurso todo que está aqui referenciado nos clubes, na seleção,
digamos, um momento marcante. Se eu tivesse perguntasse um momento marcante na tua carreira, neste teu percurso, digamos assim, um momento que te venha assim à cabeça e que tenha marcado. Tenho. Quando a meia final que nós ganhámos de playoffs, quando estive na Fonte Bastardo, que acabei por conseguir. Na altura eu revezava muito, ou seja, trocava muito com o Gabriel, que era um miúdo também, que era um bocadinho mais novo que eu, mas que agora está na Superliga Brasileira a jogar. E nesse jogo, nessa meia final, que eu joguei os 3 jogos e muito bem, eu estava nas nuvens completamente. E sinto que foi a primeira vez que eu olhei para mim e pensei, ok, isto aqui pode ser mesmo uma coisa para ti. Tipo, tu podes ir e podes jogar. Depois, aqui nos últimos 2 anos em Espanha, quando jogámos competições europeias, fomos à Turquia jogar contra o Arcas, que é um clube assim forte, de referência, e jogar contra Grozers e contra malta que eu via vídeos quando era miúdo, e estar a jogar contra eles no mesmo campo é um bocado surreal. Até me lembro de num dos jogos fui para o pavilhão, parei o carro, pousei assim um bocado, comecei assim a respirar, tipo, estás a vivê-las. Então acho que essas partes são muito bonitas. Sim, diria que esses 2 momentos. E claro que ali pela seleção também, na VNL, acho que tinha essas experiências de chegarmos de manhã, vamos fazer vídeo, e de repente o vídeo é Zé, Janelli. É só... Aquelas assim, referências que tu tinhas. Eu vou jogar também aqui. Então acho que essa parte é gira. Mas eu diria esses 2 primeiros que eu te disse, porque também sinto que teve muito trabalho para aí chegar, e acho que essa recompensa foi muito especial. Diria isso. Muito bem. Vamos concluir com, digamos, uma olhadela, tentar perspectivar aquilo que pode ser a próxima época, Gonçalo. À partida, o Gonçalo vai continuar neste projeto. Já tinha perguntado aqui antes de começar a entrevista também. O Bruno também, penso também, em princípio, vai aqui continuar. Mas claramente, sendo campeão nacional da 2ª Divisão, aquilo que vem aí na 1ª Divisão é muito diferente. Portanto, o clube está preparado para dar agora este passo em frente? Eu sei que não é a pessoa indicada para responder a isso, não é? Mas estou a falar em termos desportivos. Claro que depois também, em termos orçamentais, eu ainda há pouco tempo falava com o Paulo Alves e ele dizia-me que, de facto, as coisas não vão ser fáceis, mas há, digamos, a expectativa e sabe que vai ter que ter um orçamento maior do que tinha o ano passado. Claro que sim. Em termos de orçamentos, todos os apoios são poucos. Nós temos vários, o clube, neste caso, tem vários gastos. Estamos a construir, estamos ainda, não esquecer que a 1ª Divisão ainda não acabou. Exato. E isto aqui, nós vemos vários jogadores diariamente, temos visto vários jogadores e estamos a construir ao pouco aquilo que é a próxima época. Ainda não temos nada finalizado e estamos a construir dia a dia. Mas é possível construir uma boa equipa dentro daquilo que são os limites orçamentais que o clube tem? Sim, é possível construir uma boa equipa, sim, isso é. Agora temos que tentar aqui também nós, em termos de clube, tentar ao máximo ter o máximo apoio aqui, perceberem toda a malta da cidade, perceber que é a 1ª Divisão, não é? Nós não conseguimos fazer omeletes sem ovos, por isso precisamos aqui de alguns apoios e de algumas ajudas, claro, como é óbvio. A continuação do Bruno garante aqui, digamos, a presença de alguém que tem algum peso junto do grupo e sim, que aporta à equipa, em tempos ofensivos, em tempos defensivos grandes, digamos, uma mais-valia. Mas pelo que eu já percebi, o Bruno também é um bocadinho mais do que só um jogador, portanto... É, digamos, quase um braço direito neste trabalho e até na captação, na ajuda para trazer alguns jogadores também pode ser importante. Pode ser, é o mais importante. O Bruno veio com a função, como eu tinha dito há bocado, além de jogador, também como diretor de clube. O Bruno eu é que sou o braço direito dele, que é que manda nisto, e é importante isso estar aqui bem assente, que é diariamente nós falamos um com o outro, horas diariamente, telefonemas, ver os jogadores, tentar ao máximo elevar aquilo que é o patamar do clube, ter com patrocinadores, tanto com o município,
nós queremos elevar ao máximo o que é o voleibol clube Viana aqui. Não vai ser fácil, não vai ser em um ano, em 2, é um projeto, isto é um projeto, e nós queremos ao máximo que isto seja referência, não só a nível da modalidade, mas a nível das modalidades em Viana, e é possível fazer isto aqui em Viana. Okay? Estamos aqui a falar Claro. de... Aliás, nós já tínhamos falado sobre isso, o próprio trabalho que o clube tem feito ao nível das suas diferentes, digamos, camadas, Sim, a nível camadas, até da captações, sua formação. sim. O objetivo passa um bocadinho por conseguir trazer cada vez mais gente para a Claro que sim, modalidade. claro que sim. Mais gente, mais formação. Neste momento, eu vim agora, mas há um torneio a decorrer na escola da Frei, para nós termos captações, para nós vermos os miúdos, para eles perceberem se é isto a modalidade que gostam e que nós estamos disponíveis para ajudar, e é crescer a nível de treinadores, que também não é fácil, a nível de espaços, como já tinha referido aqui, na última vez que estive aqui, não é fácil, nós não temos espaços que nós queremos para a formação que queremos, às vezes aquilo ali à terça e à quinta-feira, um exemplo, aquilo nós temos que tirar um terço e metemos ali 60 crianças dentro de um terço. Nós nem sabemos, eu sou sincero, nem sei o que fazer às vezes. Está a perceber? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Depois também, eu percebo também os pais, ao verem aquilo que é, estou a pagar se calhar para o meu filho se divertir e não para treinar. Está a entender? Isto, nós estamos a tentar evoluir cada vez mais o nosso patamar, tentar construir aquilo que é o voleibol clube de Viana e mostrar que o voleibol clube de Viana pode ser uma referência a nível nacional. Claro, inclusive vocês foram recebidos até recentemente na Câmara Municipal para serem homenageados por esta conquista do título. Aliás, Viana, nós às vezes se calhar não valorizamos até suficientemente bem aquilo que se faz aqui em Viana, Porque nós temos. E falo de vôlei, temos este ano a Juventude também de regresso sim. à primeira divisão, temos o Vianense futsal vai tentar. com uma equipa na primeira divisão feminina, o Vianense também a tentar chegar à Liga 3. Viana tem esta, digamos, multiplicidade de modalidades e estamos a falar de clubes que estão nas principais competições nacionais. Portanto, há aqui um trabalho que é, digamos, paralelo a várias modalidades. E o vôlei também acaba por se calhar até beneficia um bocadinho todas essas modalidades, Bruno. Acreditas que isso pode ajudar todas as modalidades? Eu não tenho dúvidas que o sucesso de umas ajuda todas as outras, porque é assim, se fosse um pai e tivesse um filho ou uns filhos nesta cidade, gostava que eles tivessem o máximo de opções possíveis e para além do máximo de opções possíveis com clubes e associações que fossem bem geridas, que fossem coisas interessantes, que fossem uma oferta de qualidade, e acho que isso nunca vai destoar, e até senti, porque se calhar a primeira vez que estive aqui em Viana não tinha bem essa ideia, porque ainda era um bocado novo, mas até sinto que existe aqui bastante cumplicidade entre os clubes, acho que há aqui boas relações, e isso torna tudo um ambiente fértil para que seja atrativo para os miúdos, para experimentarem, para fazerem, porque isto a competição não é com os outros clubes, a nossa tem que ser, obviamente, com quem está fora, e nós só temos que oferecer a melhor qualidade possível que podemos dar para realmente formar pessoas e formar atletas e depois cada um que eles chegam ali a uma idade e fazem o que quiserem com a vida deles. Agora, da nossa parte tem que haver essa oferta, tem que haver esse interesse, incutir neles esse sentido de competição, tudo o que o desporto lhes traz, porque realmente depois... Isto aqui primeiro não deixa de ser um projeto de formação de atletas, porque nós estando um bocadinho isolados aqui do que é o resto do país, precisamos de formar para nós também. Ou seja, nós precisamos de formar para as nossas equipas séniores, nós precisamos ter esta base forte de pessoas que são de cá de Viana, e porque se olharmos para a nossa realidade neste momento, são. E não é por acaso, eu acho que as pessoas de Viana, e não imagino que seja muito diferente para outras cidades quaisquer, mas gosto de falar de Viana especialmente porque eu sou de cá e porque posso, pronto. Mas acho que é um bocado esse sentido de isto aqui nunca desaparece, as pessoas têm sempre este bichinho, e como eu tive as pessoas que nós vamos formando cá, que se formamos com qualidade, vão mais tarde dar o seu contributo, e se não derem logo imediatamente, vão ter esse sentido de missão, e acho que isso aí é o que tu vais tirando os dividendos disso mais tarde. Então nós fazemos o melhor trabalho possível com eles e formamos e damos condições para as pessoas terem sucesso, e tiramos partido disso, e depois, quando mais tarde essas pessoas quiserem dar o contributo delas também,
irão dar. E acho que nesse sentido o clube está, e como o Gonçalo falou, estamos a trabalhar diariamente para que isto melhore e para que realmente dar melhores condições e de forma pensada, de forma estruturada, para fazer um plano a longo prazo, para realmente podermos oferecer algo com qualidade e não uma coisa que seja de picos, uma coisa que seja esporádica, uma coisa que, ok, este ano é assim, e, exatamente como o Gonçalo falou ainda agora de estarmos sempre a subir e a descer e ser um ioiô. Não, nós queremos dar uma oferta de qualidade, de queremos criar aqui uma base que dê para sustentar isto, para termos anos uns melhores, outros piores, porque o desporto é assim que funciona, mas temos aqui uma média porreira, temos uma base que funcione, alguma estabilidade e também irmos crescendo pouco a pouco, que seja em espaços, seja aquilo que é o interesse e aquilo que nós podemos oferecer também aos nossos apoiantes e aos nossos patrocinadores, às pessoas que estão connosco, que diariamente nos ajudam, e acho que nesse sentido estamos realmente a trabalhar cada vez mais nisso e perdemos tanto tempo com isso do que com procurar jogadores e procurar soluções e procurar X ou Y, porque sabemos também a cota importância que isso tem para aquilo que é a sustentabilidade e o desenvolvimento a longo prazo que isto possa ter eventualmente. Rapidamente para concluir, Bruno, aos 28 anos, em termos de carreira como jogador, ainda perspectiva mais jogar mais alguns anos. Sim. Portanto, não até o corpo deixar. Até o corpo deixar. Portanto, e para já, o que está em equação é manter-se em Viana, manter-se ligado deste projeto, mas não poderá aparecer aqui, digamos, alguma proposta que faça mudar de ideias? Eu acho que há poucas propostas que me podem oferecer o que me oferece este clube e esta cidade. Então, nem sequer está bem na equação. Teria muita coisa a correr mal, muitas coisas que estão fora do meu controle correrem mal para que realmente isso seja uma possibilidade. De momento não o vejo assim. E teria todo o interesse que não fosse esse o caso. E olhas para o VCV como um projeto para ti e para ajudar também o clube, naturalmente. Sim, eu não diria ajudar porque não estou a ajudar ninguém. Eu estou a usufruir tanto do clube como o clube está a usufruir de mim. Acho que isso é... Eu estou a dar porque sou um colaborador, sou uma pessoa que está aqui neste clube, claro, e quero fazer o melhor trabalho possível e é assim que eu funciono. Eu não faço nada por caridade, porque já disse algumas vezes nesta entrevista, eu não estou aqui por caridade, para ajudar ninguém, porque está-me a ajudar tanto a mim como... Faz parte, exatamente, digamos, daquilo que é o teu projeto também. Exatamente, eu não viria para aqui só por isso, porque se eu tivesse, se calhar, coisas que achasse que seriam infinitamente mais interessantes, se calhar faria isso, mas não acho. Exatamente. Então acho que é um bocado essa a ideia, e eu gosto de fazer parte de uma coisa maior. Exatamente. Acho que isso dá-me um sentido... Ok. Bruno. Gonçalo, para concluir, portanto, confiante para... Agora, estamos neste período de pausa, portanto, a época só irá começar agora, recomeçará, perdão, lá para agosto, talvez, não é? Pré-época. Fim de agosto, início de setembro, sim. E, portanto, até lá, trabalhar para tentar encontrar o melhor plantel possível, não é? Exatamente, e descansar um bocadinho. E confiante que vai ser possível encontrar esse claro grupo, digamos assim. Claro que sim. Muito bem, agradeço ao Gonçalo Lourezes e ao Bruno Cunha por terem estado connosco nesta emissão de sexta-feira do Viana Cidade do Desporto. Parabéns pela época desportiva e claramente a perspectiva de que em 25, ou melhor em 26, 27 o clube possa fazer também uma grande temporada e que possa continuar entre os principais clubes que disputam o campeonato da primeira divisão do voleibol nacional. Portanto, está concluída esta primeira fase desta nossa emissão de sexta-feira com os nossos convidados. Daqui a pouco vamos voltar para falarmos de futebol. Vem aí mais uma jornada decisiva nos campeonatos nacionais e distritais. Viana, Cidade do Desporto. Depois de falarmos de voleibol com os nossos convidados, Gonçalo Lourezes, o técnico do VCV, e Bruno Cunha, atleta que ajudou o clube a conquistar o título de campeão nacional da 2ª Divisão de Séniores Masculinos, o VCV que está de regresso à primeira divisão. A altura para avançarmos com o futebol, estão na reta final as competições nacionais e distritais, começando pelo Campeonato de Portugal, que teve no passado fim de semana a primeira jornada da fase de subida,
O Vianense perdeu em Lessa da Palmeira por 4-2. No outro encontro desta fase de subida, o Bragança ganhou em casa ao Rebordosa por 2-1. Ganharam as duas equipas que jogavam em casa e que ganham assim um novo fôlego para a segunda fase. Vão ser mais 5 jornadas para definir as duas equipas que vão subir à Liga 3, nesta Zona Norte, e para apurar também a equipa que vai disputar a final do Campeonato de Portugal, marcada para o dia 10 de junho no Estádio Nacional, em Lisboa. O Vianense, que esteve a ganhar por 2-0 em Lessa da Palmeira, entrou bem, a equipa de Filipe Mesquita marcou aos 5 minutos por Tiago Moninhas, fez o 2-0 aos 12 por André Ramalho. Depois, na segunda parte, uma entrada em falso aos 13 e aos 5 minutos, 2 golos para a equipa do Lessa, aproveitando alguma apatia do Sport Clube Vianense. Mais tarde, aos 25 da segunda parte, expulsão de Bruno Silva deixou a equipa reduzida a 10 unidades e na reta final, 2 golos da equipa do Lessa a carimbarem essa vitória da formação lesseira por 4-2. Nada está perdido, o Vianense volta a jogar em casa já este domingo, jogo marcado para as 4 da tarde, recepção ao Bragança, equipa que também venceu na primeira jornada ao derrotar o Rebordosa por 2-1. O Bragança que esteve a perder por 1-0, mas conseguiu depois dar a volta na segunda parte, também beneficiando dessa vantagem numérica, uma vez que logo no arranque da segunda parte a equipa do Rebordosa ficou reduzida a 10 unidades, que na altura ganhava por 1-0, depois acabou por perder por 2-1. Portanto, são jogos importantes. Este domingo, ambos às 4 da tarde, na segunda jornada desta fase de subida, o Vianense recebe o Bragança, enquanto que o Lessa volta a jogar em casa, recebe o Rebordosa e, portanto, pode também aqui abrir uma vantagem em relação aos seus adversários, uma vez que, em caso de vitória, o Lessa pode chegar aos 6 pontos nesta segunda fase. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que vai resultar desta segunda jornada. Já sabe, aqui na Rádio Jace, em 90.8, no domingo à tarde, terá todo esse acompanhamento do encontro que vai opor o Vianense ao Bragança no estádio Dr. José de Matos. Olhando para os campeonatos distritais, primeira divisão distrital, que vai ter jogos, a última jornada apenas no próximo fim de semana. Este fim de semana é de taça, final da taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo, vai acontecer este fim de semana, mas em relação ao campeonato, recordo aqui que vamos ter aquilo que é a última jornada da primeira divisão distrital. Em causa a subida de divisão, sendo que há aqui duas equipas que ainda podem lá chegar. Mas claramente vantagem para o Ponta Barca. A equipa barquense que conseguiu, digamos, dar um salto importante ao ganhar na última jornada, ao ganhar na Correlhá e ao conseguir dessa forma chegar a uma posição muito mais tranquila em termos de tabela classificativa e a ganhar essa vantagem de 3 pontos que lhe permite entrar para a última jornada com a possibilidade de jogar para empatar. O Ponta Barca pode, em caso de empate, garantir o primeiro lugar e a subida ao Campeonato de Portugal. O Atlético dos Arcos, que é o outro candidato, vai ter que vencer na visita a Arcozelo no próximo fim de semana e terá que esperar uma derrota do Ponta Barca para, nesse caso, haver uma finalíssima para apurar a equipa que vai subir ao Campeonato de Portugal. Mas, claramente, a grande favorita, a equipa que está claramente à frente em termos de possibilidades de garantir esse primeiro lugar, essa subida à primeira, ou neste caso ao Campeonato de Portugal, é o Ponta Barca, porque tem 3 pontos de vantagem em relação aos seus mais diretos adversários. O terceiro lugar também já está confirmado para a equipa do Castelense, uma grande temporada para a formação de Castelo do Neiva, e em termos de descidas, para além do Atlético de Caminha, que já tinha subido depois de ter desistido, ou melhor, já tinha descido depois de ter desistido, também o Deu Cristo poderá, ou já há muito tempo que confirmou
sua descida à segunda distrital, a equipa do Deu Cristo, que poderá chegar ao final da competição sem uma única vitória averbada. Foi uma época difícil para a formação do Deu Cristo, que é orientada por Miguel Quitos, ele que entrou já com época em andamento e que por isso mesmo passou sempre por grandes dificuldades ao longo desta época 25-26. Vamos terminar com uma olhadela ao Campeonato Distrital da 2ª Divisão. Para a semana vamos aqui tentar destacar um pouco mais este campeonato, porque ainda faltam 3 jornadas para terminar a competição e este campeonato da 2ª Divisão Distrital tem ainda 4 equipas a lutar por 2 lugares. Nesta jornada número 32, que é a antepenúltima, destaque para alguns jogos, nomeadamente o jogo entre o Neves e o Távora, jogo marcado para domingo às 4 da tarde, no Alferes Pinto Ribeiro. O Neves sem hipóteses de poder chegar já aos 2 primeiros, não podendo lutar pela subida à primeira divisão, mas pode ter aqui um papel importante, porque ainda no passado fim de semana o Neves foi a Raianos, que era o segundo classificado, ganhar por 4-1 e atirou o Raianos do 2º para o 4º lugar, segundo lugar que é agora repartido por Lanhelas e Chafé. Atenção às recuperações quer do Lanhelas, quer do Chafé, 2 equipas que pareceram durante alguma fase do campeonato estar fora da luta pela subida, mas que reentraram graças a uma sequência de resultados, equipas que levam 8, 9 vitórias quase consecutivas e que, portanto, conseguiram aproximar-se dos lugares da frente. No passado fim de semana, o Chafé conseguiu uma vitória importante em Vila Faria por 3-1, vitória perante uma equipa muito difícil de bater no seu terreno, recordando que nessa mesma jornada o Neves ganhou em Raianos por 4-1 e o Távora ganhou 2-0 ao Vila Franca, sendo que o Lanhelas foi ganhar a Caminha ao Ilustre Caminha por 3-0. Portanto, 4 equipas. O Távora tem 70 pontos, Lanhelas e Chafé têm 67, Raianos tem 66, são as 4 equipas que podem entrar nessa fase de subida ou que podem ascender à primeira divisão distrital. Atenção que este fim de semana há um Neves Távora, portanto, ficam aqui alguns dos adversários do Távora à espera daquilo que o Neves possa vir a fazer. Sendo que o Lanhelas tem um jogo fácil, aparentemente fácil, em casa recebe o Cabaços, quanto ao Chafé, mais difícil a tarefa da formação do Chafé, uma vez que recebe os torrienses, que também tenta entrar nessa luta dos primeiros lugares, e quanto ao Raianos, depois daquela derrota comprometedora em casa frente ao Neves, volta a jogar em casa e recebe o Anha, aqui claramente com vantagem para a formação raiana. Recordo que este campeonato ainda vai ter um confronto entre o Raianos e o Neves, entre o Raianos e o Távora, que pode também ajudar, digamos, a misturar tudo isto em termos de tabela classificativa. Verdade é esta: quando faltam 3 jornadas para se completar este campeonato, 4 equipas, Távora, Lanhelas, Chafé e Raianos, com francas possibilidades de poderem lutar por 2 lugares que dão acesso à subida à primeira divisão distrital. Portanto, é uma jornada também para acompanhar no próximo domingo, aqui na Rádio Geice em 90.8. E é assim que terminamos esta emissão, não temos tempo para mais. Ponto final no Viana Cidade do Desporto desta sexta-feira. Voltaremos na próxima sexta, entre as 21 e as 22. Uma boa noite, um bom fim de semana.